Êxodo 17, versículo 8. Graças a Deus. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho, vamos falar de novo com Jesus. Querido Deus, eu te dou graças, ó Pai, por esta noite, que o Senhor nos trouxe aqui na tua casa. Porque se estamos aqui é pela tua misericórdia, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá vida e saúde. Obrigada, meu Deus, por mais esta noite. E em nome de Jesus eu peço que o teu Santo Espírito esteja me usando para falar a tua palavra para o teu povo. Que não sejam palavras minhas, mas tuas, Senhor. Espírito Santo, fala ao coração de cada um que aqui está. Enche-nos com a tua presença. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, fica conosco para a tua glória, ó Deus. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, vamos entender então o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Olha só, o povo de Israel então tinha saído do Egito, né? Já tinha colhido maná, já tinha recebido a água da rocha de Refidim, mas mesmo assim o povo reclamava. E reclamava, e reclamava, e murmurava, né? Se você ler aqui o capítulo 17, desde o versículo 1, você vai ver a reclamação do povo contra Moisés e contra Deus, porque eles não tinham água. Mesmo eles vendo já quantos milagres Deus tinha feito para tirar eles do Egito, mesmo assim eles reclamavam e não aprenderam a confiar na misericórdia do Senhor, não aprenderam a esperar a provisão de Deus e reclamavam. E nós, irmãos, muitas vezes somos assim, né? Reclamamos de tudo quanto é coisa. Mas eu sempre falo isso nas minhas mensagens
vou falar novamente agora para você. Não seja um murmurador. Não seja uma pessoa que vive reclamando. Por quê? Porque quando as pessoas murmuram, elas estão desrespeitosamente afrontando a Deus. Quer dizer, elas estão indo contra Deus, estão criando afronta, estão se rebelando contra Deus. Então, quando nós murmuramos, né, eu digo nós, porque eu também sou pecadora, não sou melhor do que ninguém aqui, mas quando nós murmuramos, então, o que nós estamos fazendo é exatamente o que o povo de Israel fez. Reclamação, murmuração. E aí, então, estamos nos levantando contra Deus, com falta de respeito. Porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós temos que receber ou não, né, das bênçãos dEle. Mas a gente fica reclamando, murmurando. Foi o que aconteceu aqui, no capítulo 17, que eu não li essa passagem aqui, né, nós lemos só do versículo 8 para frente. Mas só para lembrá-los então, porque está no mesmo contexto, né, o mesmo capítulo aqui. Então o povo estava reclamando. E para nós lembrarmos sempre disso, irmãos, não reclame, não murmure. Aprenda a dar graças a Deus por tudo. Né? Se você não está do jeito que você queria, de repente você diz, mas eu não estou contente com a minha condição, do jeito que eu estou, com minha condição financeira, ou sei lá, qualquer familiar, de saúde. Mas não reclame, dê graças a Deus. Aprenda a ser grato a Deus por tudo que acontece com você. Aprenda a agradecer a Deus. Eu aprendi isso, irmãos, eu era criança ainda, logo que eu me converti. Eu aprendi com os meus pastores, né, que eram o pastor Ervatim, que vocês já conheceram, e o pastor Pedro Itamar, eram os dois que dirigiam a igreja, a sede lá em Lages, no tempo que eu me converti. E eu aprendi com eles e sempre coloquei isso em prática. Eu lembro do exemplo, né, que me foi dado, e isso acontece muitas vezes conosco. Essa semana mesmo ainda aconteceu isso comigo. Se você bate uma unha, um dedo, ao invés de você dizer um palavrão, tá doendo? Tá. Porque dói, né? Essa semana eu bati essa unha aqui, ó, mas doeu. Mas eu sempre me lembro, eu tenho que agradecer a Deus. Aí eu lembro e digo o seguinte, graças a Deus, porque eu tenho dedo e unha para bater. E eu tenho o armário que eu bati a unha. Isso eu aprendi então com os meus pastores, né, quando eu me converti com de 9 para 10 anos de idade. Então eu aprendi isso e coloco em prática. E sempre que eu leio na Bíblia sobre murmuração, eu lembro disso. Aconteça o que acontecer. Isso aqui é doído, machucar uma unha? Mas tem coisas muito mais sérias do que isso, né? Isso aqui foi só um exemplo que eu usei. Mas que você não reclame. De repente você está aí com uma doença, né? Não reclame. Diga graças a Deus porque eu estou vivo. Estou vivo. A doença está me incomodando, mas o Senhor está me dando vida. Então graças a Deus porque eu estou vivo. Então a gente sempre tem um motivo para agradecer a Deus. Seja qual for a situação. E aí então, esse mesmo povo, né, que reclamava de Deus ali porque estava faltando água e Deus mandou água através da rocha, fez mais um milagre para eles, né? Esse mesmo povo então veio contra eles Amaleque. Quem era esse? Era o líder de um povo, né, os amalequitas, que sempre foram contra Israel. E esse texto aqui que nós lemos foi a primeira luta que eles tiveram, a primeira batalha, a primeira guerra que eles tiveram. Então, Amaleque, né, o amalequitas contra Israel.
E Deus então, né, falando com Moisés, orientou a Moisés e Moisés orientou a Josué. E aí, como nós lemos ali então, no versículo 9, diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O que Moisés fez aqui? Moisés disse para Josué: olha, Josué, você tem que escolher homens que saibam lutar. Escolha alguns homens para irem nessa peleja, quer dizer, nessa batalha, contra os amalequitas, que estavam se levantando contra o povo, então, aqui, porque eles estavam passando pela terra. E aí, então, tinha um problema para Josué escolher esses homens. Porque, veja só, quem eram esses homens que estavam ali? Eram os que, algum tempinho atrás, eram escravos no Egito. E eles não sabiam lutar. Eles não eram soldados, eles não eram guerreiros. Eles eram escravos. Eles não tinham o costume de pegar em armas para lutar. Eles nem sabiam fazer isso. E Amaleque não. Os amalequitas, esse povo, os amalequitas, eles eram experientes na guerra. E agora veja só, Moisés disse para Josué: Josué, escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Então olha só a situação de Josué aqui. Né? Ele tinha que escolher alguns homens que fizessem ali um papel de soldados, de guerreiros. Mas não tinha. Por quê? Porque eles estavam acostumados só a apanhar e a fabricar tijolos no Egito. Eles não sabiam lutar, eles não sabiam se defender. Mas, né, Josué obedeceu, escolheu ali os homens. A Bíblia não nos diz aqui, né, o número deles, mas ele escolheu os homens e foram para a guerra. Então aqui nós podemos observar que eles foram não confiando em si mesmos, no seu poder, na sua força. Eles foram obedecendo Josué, Josué foi obedecendo a Moisés, e Moisés obedeceu a Deus. Então eles foram. E o que aconteceu nessa luta, nessa peleja, como a Bíblia diz aqui? Moisés ficou em cima do monte, como ele diz ali, ó, eu estarei no cimo do outeiro, um monte, né, um lugar mais alto, e o bordão de Deus estará na minha mão. O que era aquele bordão? A identificação de que Deus era com Moisés. E o que ele fez aqui então? Josué e os homens que ele escolheu, então, começaram a lutar contra Amaleque e seus homens. E a Bíblia nos diz que quando Moisés levantava a mão, Josué e os homens que ele escolheu, ou seja, agora já então soldados, né, de Israel, mesmo que ainda não soubessem lutar, mas eram os soldados de Israel. Então, quando Moisés levantava as mãos e estendia em direção a eles, eles prevaleciam sobre Amaleque. Ou seja, eles venciam. Quando Moisés estava, então, com as mãos levantadas, eles tinham vitória naquela luta, naquela batalha que eles estavam travando ali. Mas Moisés já era velho, né? E ele cansava as mãos. Isso qualquer um de nós, se nós ficarmos muito tempo com a nossa mão levantada, com o teu braço levantado, você vai ver que você aguenta um pouco, mas de repente você já começa a sentir assim, parece que o teu braço e a tua mão estão pesando, sei lá, toneladas, né? Porque vai pesando, você vai abaixando. E Moisés já era velho também. E aí então o que acontecia? Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque ganhava a guerra. Quer dizer, aquela luta que eles estavam, né? Então podemos imaginar assim, quando Moisés levantava a mão, os soldados
e Josué matavam os amalequitas. Quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas matavam os israelitas. Quer dizer, prevaleciam, né? E então, eles perceberam que a vitória de Deus estava vindo através da intercessão de Moisés. Através das mãos de Moisés, que estavam estendidas sobre o povo, que estava lá embaixo lutando. E aí, então, Arão e Hur, né? Os dois homens que subiram, então, com Moisés nesse monte, o que eles fizeram? Como nós lemos ali, colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse. Então, colocaram uma pedra, Moisés se assentou, e um de cada lado segurava o braço de Moisés, então. Né? Para quê? Para que Moisés aguentasse ficar com os braços estendidos, para que Josué vencesse a guerra. Então eles fizeram isso, cada um de um lado segurando um dos braços de Moisés e Moisés assentado na pedra. E aí então a palavra do Senhor nos informa que no versículo 13, diz assim: e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então o que está dizendo aqui? Que aí as mãos de Moisés levantadas, Josué conseguiu vencer a batalha. A vitória veio. Mas não foi por causa das mãos de Moisés, foi porque Deus agiu através da intercessão de Moisés. Porque Moisés, com as mãos estendidas, estava intercedendo por eles que estavam lutando contra os amalequitas. E aí então, diz assim no versículo 12. Vamos repetir. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Então, olha, desde de manhã até o final do dia, essa luta prevaleceu, quer dizer, estava acontecendo. E no pôr do sol, então, Josué conseguiu destruir os amalequitas. Por quê? Porque lá estavam Arão e Hur segurando as mãos de Moisés. E aí foi o que nós lemos ali então, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, Josué e os israelitas, né, ou seja, aqueles que Josué tinha escolhido, que não sabiam lutar, venceram. Eles não eram soldados. Você pode entender bem o que significa isso? Olha só, eles não estavam preparados. Eles não sabiam lutar. É a mesma coisa que entregar agora aqui para mim uma espada e diz, lute contra, sei lá, essa pessoa. Eu nunca segurei uma espada, eu não sei como maneja, eu não sei. Então, eles estavam nessa condição. Mas olhe bem o detalhe, eles venceram. Então, eles prevaleceram contra a Amaleque. Mataram os amalequitas. E o que é que nós podemos entender disso tudo aqui? Quem sabe você diga, mas pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Veja só, eles não sabiam lutar. E venceram, porque Deus deu a vitória. Mas eles tiveram que fazer a parte deles, que foi ir para o campo de batalha e lutar, se expor. Né? Eles tiveram de ir. Deus deu a vitória, mas eles tiveram de fazer a parte deles, que foi ir e lutar. E nós, às vezes, pensamos assim, quem sabe você já pensou muitas vezes nisso. Eu não sou ninguém. Eu não sei fazer nada direito. Eu não acerto nada na vida. Para que eu estou aqui? Para que Deus me colocou nessa vida? Eu não sei fazer nada, eu não sei lutar, eu não sei me defender, eu não sei nem orar. Quem sabe você já pensou assim, né? Mas olhe bem, o povo também não sabia lutar e venceu. Por quê? Pela intercessão de Moisés.
E aqui a gente observa então como é importante a oração de intercessão. O que é isso? Aquela oração que você está pedindo a Deus em favor de alguém. Aquela oração que você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui pedindo por fulano, por Beltrano, eu estou aqui. E daí explica a situação para o Senhor, né? Porque eu já falei para vocês que quando a gente ora, a gente conversa. E quando você conversa, você conta os detalhes, e é assim que tem que ser para o Senhor. Então você tem que falar para Deus: Senhor, tal pessoa está passando por isso. E eu estou intercedendo por ela agora. E daí você fala o que é que a pessoa está passando. Para Deus você pode falar. Porque você vai estar orando, você não vai sair contando para os outros fofoca a respeito das pessoas. Mas você, para Deus, você pode falar: estou pedindo em favor dessa pessoa, Senhor. Então isso é intercessão. É você estar orando por alguém. E Deus concede a vitória. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí. Vamos ler aqui. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Que nos diz o seguinte. Olha só o que diz a palavra de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o que esse versículo está dizendo? Que a oração do justo, em algumas traduções está escrito assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, a oração tem valor, Deus vai ouvir você pedindo por alguém. Mas eu quero explicar aqui o início desse versículo rapidamente, só para você não se confundir, aonde diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Aqui Deus não está mandando você ir se confessar, você confessar os teus pecados para outro homem, para outra pessoa, dizendo: me perdoe por isso, né? Faça isso, faça aquilo, que a tua oração vai estar sendo perdoada. Não é isso. Teu pecado vai estar perdoado. Mas quando diz aqui: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, é se eu fiz alguma coisa, por exemplo, eu fiz alguma coisa contra um de vocês. Eu tenho que ir até a pessoa que eu maltratei, que eu ofendi, e falar para ela: olha, eu fiz isso para você, me perdoe. Estou te pedindo perdão. Não é confessar diante de uma autoridade religiosa e dizer assim: o que eu faço para ser perdoado? Eu não gosto de criticar religiões, então vocês entenderam o que eu quis falar, né? Mas assim, então quando diz confessai os vossos pecados, se eu fiz alguma coisa contra a irmã Aline, contra a irmã Helena, contra qualquer um de vocês, eu tenho que ir na pessoa e dizer: olha, eu fiz isso, me perdoe. Se a pessoa quiser perdoar, tudo bem. Se não quiser perdoar, mas a tua parte tu fez. Ficou entendido isso, irmãos? Então é isso que diz: confessai os vossos pecados. Não é ir diante de uma autoridade e que essa autoridade possa te perdoar. Não. Só quem pode perdoar é Deus. Mas, de pessoa para pessoa, nós devemos ser verdadeiros e falar: me desculpe, me perdoe, eu fiz isso, eu te ofendi, eu te magoei. Então é isso que esse versículo está dizendo. E ainda diz: e orai uns pelos outros para serdes curados. Então a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, meus irmãos? Então quando você ora por alguém, pode ter certeza que o Senhor está te ouvindo. A tua oração não é em vão. A tua oração vai ser ouvida e respondida por Deus. Então o que nós entendemos aqui é o valor da intercessão. Então Moisés estendeu as mãos, Josué vencia. Moisés abaixava as mãos, Josué perdia. Quando você ora por alguém, por exemplo, a tua família, você está
levantando as tuas mãos no sentido espiritual. Você está abençoando aquela vida. Você está intercedendo por ela. Então aquela pessoa tem mais chance de vencer do que se você abaixar as tuas mãos. Quer dizer, se você não fazer nada. Né? Entendido isso? Amém? Então, por isso, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E uma coisa que nós temos que aprender também é que aqui Moisés passou por isso. Olha só, Moisés, o que Deus usou grandemente, né, para tirar o povo do Egito, mas ele precisou de ajuda. Quer dizer, ele estava intercedendo, mas ele não conseguia mais ficar com as suas mãos levantadas. Quer dizer, ele precisou de ajuda de alguém. Quando você estiver intercedendo por alguém, ou até por você mesmo, enfrentando uma luta, né? Passando por um problema, pedindo para Deus, me socorra, Senhor. E se você não estiver aguentando a pressão da luta, do problema, da dificuldade, Deus vai pôr um Arão e um Ur na tua vida. Por quê? Para te ajudar. E você deve ser humilde o suficiente para dizer, olha, meu irmão, minha irmã, eu preciso de ajuda na oração, sozinho eu não estou vencendo. Então foi isso, né, que Arão e Ur fizeram por Moisés. Vamos voltar lá em Êxodo 17, para nós continuarmos falando então, né, a respeito disso. Então veja só, você tem pedido ajuda muitas vezes? Ou não? De repente você está passando por uma situação difícil, mas você tem vergonha de pedir ajuda para outra pessoa. Mas é claro que você tem que saber para quem que você pede, né, meus irmãos? Porque conforme a pessoa que você vai pedir, ao invés de te ajudar em oração e ser o sustento das tuas mãos, vão sair contando a tua vida para a cidade inteira. Então, cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você pede ajuda. Porque nem todos são confiáveis. Isso nós temos que entender muito bem. Mas olha só, ali no versículo 10, então diz, ó, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. E daí no versículo 12, então diz, Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. Então mesmo Moisés, sendo grandemente usado por Deus, ele precisou de ajuda. Nós precisamos de ajuda muitas vezes. Se a luta está difícil, a dificuldade está grande, abra o teu coração para aquela pessoa que você sabe que não vai te expor, né? E pede para ela te ajudar em oração, é isso que tem que ser feito. E Deus vai colocar verdadeiros amigos diante de você, irmãos, para que possam orar por você. Mas não tenha vergonha de pedir ajuda. Então veja só, Arão e Ur sustentavam as mãos e Josué vencia. Aí eu posso te perguntar assim também, agora falando um pouquinho a respeito das nossas próprias mãos. Não daqueles que você vai estar pedindo ajuda, que vão te ajudar em oração. Mas as tuas mãos. Como estão as tuas mãos, meus irmãos? Como estão as nossas mãos? Porque a palavra do Senhor diz, levantai mãos santas ao Senhor. Às vezes, né, as pessoas vêm na igreja, levantam as mãos em símbolo de oração, de adoração, mas estão com as suas mãos sujas. O que significa isso? Não é sujeira material, física, ali, poeira, não é isso. Isso Deus não se importa. Se você está com as tuas mãos sujas pelo trabalho, Deus não liga para isso. Mas mãos sujas diante de Deus é espiritualmente falando. São mãos que estão contaminadas, muitas vezes, por pecados sérios, por coisas que você pratica e que envergonha o nome de Deus. Então, tuas mãos estão sujas. Como que você vai levantar tuas mãos ao Senhor se elas estão sujas pelo pecado? Ó, o próprio rei Davi, Deus não permitiu que Davi levantasse o templo, né? Que vocês sabem
que o filho de Davi, depois Salomão, que construiu o templo, por que Deus não permitiu que Davi construísse o templo? Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Por quê? Porque ele era um soldado, ele era um guerreiro, ele tinha matado muita gente na guerra, e também por causa do seu pecado, né, contra o marido de Batseba, que ele mandou matar. Então as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Deus perdoou? Claro que sim. Ele se arrependeu, no Salmo 52 a gente vê isso, né? Como ele se arrependeu, ele expressa o seu arrependimento sincero e Deus perdoou. Mas Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Então eu pergunto para você e para mim também, como estão as nossas mãos diante do Senhor? Será que nós podemos chegar aqui na igreja ou dentro da tua própria casa e levantar mãos santas ao Senhor? Ou as nossas mãos estão contaminadas? Contaminada com o quê, pastora? Não sei, qualquer coisa que for pecado. Qualquer coisa que você tenha praticado, que você sabe que está errado, mas que você não quer mudar. Então, tuas mãos estão sujas, estão contaminadas, não estão sendo mãos santas. Então, nós temos que observar isso. Será que eu posso levantar as mãos diante do Senhor em santidade? Ou eu tenho que primeiro me corrigir para depois adorar o Senhor? Então, esse tipo de coisa nós temos que observar. E aqui nós podemos entender claramente que Moisés podia levantar as suas mãos. As mãos dele não estavam sujas. Por isso, quando ele estendia as mãos, Josué prevalecia. Quando ele abaixava, Josué perdia a guerra. Mas quando ele levantava de novo, o que acontecia? Eram mãos santas. A bênção está ali. Então, nas tuas mãos tem bênção. As tuas mãos são extensão das bênçãos de Deus, das mãos de Deus. As tuas mãos são extensão das mãos de Deus, quer dizer, Deus estende as mãos dele para nós, será que nós podemos também estender para o nosso próximo? Então é isso que nós temos que pensar. Como estão as tuas mãos? Tuas mãos estão sujas pelo pecado? Qualquer tipo de pecado? Ou você pode levantar mãos santas? E outra coisa, Felipe, esse relógio ali está meio... Ali é quase 10h15 já. Que horas são agora? Então eu vou falar mais rapidinho. Me dê um sinal aí quando já tiver mais 8h20 por aí. Então veja só, irmãos, mãos santas, mas nós temos que observar também um outro detalhe quando nós falamos das nossas mãos. A palavra do Senhor também nos alerta que nós temos que ter mãos fortes. Como está a força nas tuas mãos? Você tem sido forte? Você tem suportado as dificuldades que têm vindo para você? Ou você, como no início que eu falei da mensagem, tem murmurado, tem reclamado? Quer ver? Vamos ler, abra aí a tua Bíblia em 2 Crônicas 15:7. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Que nos diz o seguinte: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Vou ler de novo. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, olhe só, se nós estamos intercedendo pelos outros, se nós estamos intercedendo por nós mesmos, se nós estamos intercedendo pela nossa família, pelo um conhecido, não importa quem seja, e se as nossas mãos estão limpas, estão santas diante do Senhor, elas também precisam ser fortes. Olha só, mão estendida, mas essa mão tem que estar limpa e forte. Como está a tua mão? As tuas mãos?
Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Tem gente que diz assim: eu faço o que eu posso para servir a Deus, eu me esforço, eu procuro fazer tudo certinho, mas nada dá certo. Por quê? E aí então Deus está dizendo: ei, não olhe para as dificuldades, seja forte. Sede forte e não desfaleçam as vossas mãos. Por quê? Porque a tua obra vai ter recompensa. Se você está trabalhando para Deus, se você está pregando o evangelho, se você está anunciando o evangelho para as outras pessoas, se você está intercedendo por alguém, a tua obra terá recompensa. A nossa obra, Deus vai recompensar. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos, o Senhor vê e Ele vai recompensar. Então, mãos santas, intercedendo por outros, mas essas mãos precisam estar fortes. Porque se essas mãos estiverem fracas, trêmulas, o que vai acontecer? Você não vai resistir à pressão da guerra espiritual. Porque interceder é uma guerra espiritual. Você está intercedendo a Deus e lutando contra o mal, contra os demônios que estão ali tentando que você não receba aquela bênção. Ou que aquela bênção não chegue até a pessoa por quem você está orando. Então é uma luta espiritual e você tem que ser forte, porque se você fraquejar, você não vai vencer. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Sede fortes. Quero ler ainda mais uns versículos aqui para te dar a certeza que Deus exige que nós sejamos fortes. Jó 4:4. Jó 4:4 nos diz o seguinte: as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam. Desculpe, do 3 primeiro. Jó 4, 3 e 4. Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. O que Deus estava dizendo aqui para Jó? Ele faz, repreendendo a Jó, um dos amigos dele. Ele estava dizendo assim: Jó, você sempre ajudou os outros a ser fortes, e agora porque o problema veio para você, você está fraquejando. Foi isso aqui que o Elifaz, um dos amigos de Jó, falou para ele. Quando diz assim: as tuas palavras, eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. Por quê? Porque Jó, ele ensinava o povo a viver, ele dava bom testemunho, ele era fiel a Deus. Então ele ensinava os outros. E aí Elifaz continuou dizendo: as tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Então ele está dizendo assim: você foi forte para ajudar os outros, mas agora quando é com você, você fraqueja? E isso muitas vezes acontece conosco, irmãos. Quando a gente está vendo a dificuldade de um irmão, a gente diz: aguente firme, não desista, fique forte. Mas se vem a luta para você, você muitas vezes desaba. Então as nossas mãos e os nossos joelhos também têm que estar fortes. Aqui diz: joelhos vacilantes têm fortificado. Quantas pessoas de joelhos vacilantes e mãos fracas você tem ajudado? O que é joelho vacilante? Aquela pessoa que está com medo, que está tremendo a perna ali, o joelho está tremendo. Você tem ajudado alguém assim, irmãos? É nosso papel de cristão. Se você vê alguém assim fraco, fraco, desanimando muitas vezes de viver, você deve sustentar essas mãos fortes, essas mãos fracas, com as tuas mãos fortes. Os joelhos de alguém tão tremendo, tão fraco, tão vacilante, tão se entregando, seja você o joelho forte por essa pessoa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém?
Mas tem mais ainda que eu quero ler. Isaías 35. Isaías 35. Versículo 3. Que diz assim, ó. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Amém? Então, mais uma vez está nos dizendo que nós temos que ter mãos fortes para sustentar as mãos fracas e firmar os joelhos vacilantes. Então, você está com as tuas mãos frouxas, você está com os teus joelhos vacilantes, quer dizer, você está enfrentando um problema tão grande na tua vida, ou por causa da situação que estamos vivendo, de repente você está atemorizado, o que vai ser de mim amanhã, o que é que eu vou comer, onde que eu vou trabalhar, né? Você está assim, quem sabe? Não sei, né? Não conheço os teus pensamentos aí, mas Deus conhece. E Ele está dizendo, você está fraco, meu filho. Olha só, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Quer dizer, sede forte. Não desista. A luta vai passar. A luta vai te trazer vitória. Então seja forte, não desanime. E aí ele diz ainda, ó, dizei aos desalentados de coração. Nós temos que ser assim e também falar para os outros. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Então é o que eu estou dizendo agora aqui para vocês. Sede forte, meus irmãos. Não temam a situação que está no mundo. Não tema. Por quê? Porque Jesus está vindo nos buscar. Amém? Jesus está vindo nos tirar daqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer a nossa parte. O que é? Ser forte. Algumas mensagens atrás aí eu preguei sobre que nas nossas orações, principalmente hoje, na situação em que estamos vivendo, muitos desempregados, crise financeira, crise de saúde, que uma das coisas que nós devemos acrescentar às nossas orações é: Senhor, me ajude a ser forte, me ajude a ser corajoso. Quem é que lembra disso que eu preguei? Amém. Então, sede fortes. Deus quer isso de nós. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando, minha situação não está fácil. Mas Deus está vendo. Eu posso não estar vendo a tua situação, mas Deus está vendo. E Ele diz, faça a tua parte que eu faço a minha. Qual é a nossa parte? Seja forte, lute, não se entregue, não se desanime. A situação está difícil? Tá, mas vai passar. Por quê? Porque Jesus vem nos tirar daqui. Para o mundo não vai passar, irmãos. Eu falo isso sempre para vocês. Para o mundo e para quem ainda não tem Jesus, a situação só vai piorar. Não espere melhora do mundo, não espere melhora dos governos, não espere melhora do sistema, vamos dizer assim, mundial. Só vai piorar. Essa doença, que eu não posso falar o nome aqui, mas que vocês sabem qual é, eu ainda estava falando essa semana e falei ontem também, ainda lá na aula do Instituto Teológico, eu falei assim, olha, essa doença, né, o coroa, né, podemos dizer coroa, é mamão com açúcar perto do que está por vir ainda. Quer dizer, é moleza. E já tem gente se entregando, já tem gente reclamando. Então imagine o que vem depois. E que, por favor, meus irmãos, vocês estejam com os olhos abertos, estejam atentos, se preparando, porque vai ficar pior. Mas aquele que tem Jesus vai ser forte, vai ser corajoso e vai vencer. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. Então aprenda a interceder pelos outros,
e aprenda a interceder por você também. E qual é o resultado disso? Ser forte. Se você for fraco, tem um versículo em Provérbios que diz assim: se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então tem gente que por qualquer coisinha desaba. Morre de medo do que está por vir. Não podemos ser assim. Olha só, sede fortes, não temais. Quem é que está falando isso? O Deus Todo-Poderoso. Se Ele está falando isso, nós temos que crer. Sede forte. Não tema, não tenha medo. O mundo está em situação difícil, mas aquele que é salvo, aquele que tem Jesus, vai vencer. E importa o problema que vier, lá na glória não vamos mais ter problema. E uma coisa também que eu tenho dito a respeito, dessa mesma situação é a seguinte. Da doença, qualquer pessoa está sujeito a pegar. Então, por isso nós não podemos discriminar. Fulano pegou, então não quero mais nem saber. Não podemos ser assim. Qualquer um está sujeito a pegar. Você pode pegar, eu posso pegar. Então não podemos discriminar. Mas tem um detalhe. Que eu estou vendo assim, como é que eu vou dizer para vocês? Não é com a intenção de ofender ninguém. Mas vou usar a palavra crente, para não usar a palavra cristão. Como eu vi crente covarde, gente. Mas é ou não é? Covardes. Em sentido de que tô tremendo de medo, tô tremendo de medo. Meu Deus, se eu pego esse... Pois se pegar, meus irmãos, ontem eu ainda falei isso também. Nós estamos no lucro 2 vezes. Sabe por quê? Eu falei isso para vocês domingo, né, irmã? Porque se pegar, Jesus cura. E se Jesus não curar, pastor, e eu morrer? Mas se você for salvo, você está num lucro maior, porque você vai para a glória. Então não tenha medo, meu irmão. Agora, quem não é salvo, esse sim é melhor se cuidar ao extremo, porque, se morrer sem Jesus, aí a coisa é séria. Mas quem tem Jesus, para que ter medo? Pastora, você não tem medo de pegar? Eu me cuido, mas eu não fico no extremo, não. Mas eu me cuido assim, ó. Eu uso a máscara ali para vir aqui na igreja, por respeito e a vocês e também para obedecer às leis. Mas, gente, é demais a preocupação. É demais. Não tem necessidade disso. Isso aí é aqui, ó, perto do que está por vir ainda para o mundo. E vai vir. Então, vocês já estão fracos agora, que é uma coisinha... Eu não estou dizendo que não é perigoso, que não mata, não é isso. Mas eu estou dizendo que perto do que está por vir, é nada. E para quem ficar aqui, daí sim a coisa vai ser séria. Daí tenha medo, daí se preocupe. Mas se você tem Jesus no coração, você vai ser arrebatado. E não vai passar por mais coisas tenebrosas que estão por vir. Então não tenha medo, meu irmão. Mas eu peguei. E daí? Jesus te curou? Graças a Deus. Se morrer, vai para a glória. Amém. Está melhor do que os que ficarem aqui. Então por isso Deus diz, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Tem muita gente com o joelho tremendo nessa hora e com mão frouxa, quer dizer, não tem coragem de agir. Por causa dessa situação. Essa foi só uma situação que eu dei. Mas tem muitas outras situações, que fazem com que as pessoas fiquem abaladas. Mas seja qual for a situação, Deus diz, não tema. Ei, não tema. Eu sou contigo, é isso que Ele nos diz. Para encerrar, eu já li Hebreus? Não, né? Hebreus 12, 12. Olha só.
Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meus irmãos, mais uma vez Deus está dizendo, fortalecei as mãos decaídas, quer dizer, não tem força para nada. Não tenho força para nada, não tenho força para trabalhar, não tenho força para limpar a casa, não tenho força para comer, não tenho força para nada. Porque as mãos estão frouxas por causa da preocupação, do medo. Do medo. Pandemia significa pânico, já expliquei aqui outras vezes. O povo está vencido de pânico, tem gente com pânico, tem gente que está vencido pelo medo. Mas Deus diz, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, ou os joelhos trêmulos. Fique firme, meu irmão, com Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu não estou aqui com relação a essa situação da doença que eu falei, eu não estou dizendo para você sair por aí, eu vou procurar alguém que esteja para eu pegar logo. Não estou dizendo isso. Se cuide, claro que sim. Mas nada ao extremo, meus irmãos. Uma coisa normal, uma coisa light. Né? Entendido o que eu falei, irmãos? Não estou dizendo aqui para ninguém sair querendo pegar a doença, tá? Não é isso. Mas para você não viver com medo, por favor, não viva com medo. Se você viver com medo, você não está vivendo. Você está sobrevivendo. Sobreviver é diferente de viver. Quem sobrevive, não vive. Quer dizer, está lutando ali para viver, mas não está tendo o prazer da vida. Então está sobrevivendo, não está vivendo. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, olhe só, não se ofenda comigo com a palavra que eu vou usar, porque eu estou falando no sentido espiritual. Quando eu falei crente medroso, covarde, é no sentido espiritual, gente. Para você não ter medo. Por favor. Não fique apavorado, não apavore tua família. Só confie em Deus. E aí, então, olhe só. Encerrando. O que Moisés fez depois que Deus deu a vitória para eles? Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. O que quer dizer isso? Essa frase, minha bandeira, quer dizer Jeová Nissi, né, que é um dos nomes de Deus, o Senhor é a minha bandeira, a minha vitória. Nos tempos lá da nação de Israel, quando eles estavam ainda no deserto, eles tinham assim, ó, um mastro, que nem aqui, ó, mastro de bandeira, né? Só que, claro que era bem mais alto, mas era assim, né? Um mastro. E que quando eles queriam passar alguma instrução para o povo, ou quando queriam fazer uma chamada de guerra, ou seja, qualquer coisa que eles quisessem reunir o povo para anunciar, eles levantavam aquela bandeira no mastro bem alto, o povo enxergava a bandeira e vinha, se reunia para saber o que Moisés ou o líder que estivesse ali ia falar. E aí então aqui Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. O que ele estava dizendo com isso? A vitória foi o Senhor quem deu. O Senhor é a minha bandeira. Então ele estava levantando a bandeira no sentido de palavras e dizendo: ei, a nossa bandeira, a nossa vitória é Deus. Então ele levantou esse altar diante do Senhor, né? Eu não posso afirmar aqui para você, a Bíblia não nos afirma isso, mas eu penso que pode ter sido isso, que até a própria pedra, de repente, que eles usaram para que ele sentasse, ele usou para levantar um altar. Mas a Bíblia não nos fala isso aqui, então é uma suposição. Mas pode ter sido, porque eles levantavam altares com pedras.
né? Então pode ter sido, não estou afirmando. Mas assim, ó, ele levantou um altar então para agradecer a Deus pela vitória que Deus deu para eles quando ele levantava as mãos e Josué prevalecia sobre os amalequitas. Então nós também temos que fazer isso. Ah, pastor, eu tenho que sair por aí levantando altar e erguendo bandeira nos mastros? Não. Mas no sentido espiritual, o que é que você vai fazer? A minha vitória vem do Senhor. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é que me protege. O Senhor é que protege minha família, minha casa. O Senhor é quem fortalece as minhas mãos. O Senhor é quem fortalece os meus joelhos para que eu não fique de perna tremendo por causa dos problemas. Entendido, irmãos? Amém? E aí então diz assim, ó, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O que significa isso? Nós ainda estamos vivendo essa guerra, porque Amaleque aqui está representando o mal. Então a nossa guerra espiritual é todos os dias. Contra quem? Contra o diabo, contra os demônios, contra o mal. Então nós ainda estamos nessa guerra, o povo de Deus contra Amaleque, ou seja, o mal. Então tenha certeza disso, todos os dias você vai estar enfrentando uma guerra. E essa guerra é espiritual, você não enxerga. Mas você pode vencer, se você tiver o Senhor como tua bandeira, quer dizer, Jesus é o meu sustento. Amém, meus irmãos? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?